Olá, pessoal. Boa noite. Bom, vocês estão me vendo, mas como vocês sabem, vamos ter outros estudantes entrando em sala de aula e, portanto, quando temos uma circunstância onde que temos mais de 3 estudantes em sala de aula, todos podem se comunicar, mas, em especial, eu lhe agradeceria se fosse pelo chat room. Qualquer momento, você pode colocar a sua pergunta no chat room para nós estarmos efetivamente esclarecendo. O que nós vamos estar fazendo aqui é a realização do IELTS Reading comentado, uma sessão de IELTS Reading comentado. O que é uma sessão de IELTS Reading comentado? Nós vamos estar abrangendo, na prática, uma prova IELTS Reading, mais exatamente 2 sessões dela. E nós vamos estar aqui de forma mais precisa também, lidando com, primeiro, uma questão que envolve true, false, not given, depois, questão de múltipla escolha, depois uma questão que envolve múltipla escolha, onde você tem que selecionar mais do que uma opção de resposta final. Depois vamos lidar com outro texto, que é inclusive mais avançado do que o primeiro. Abrangeremos o table, o tipo de questão chamado table. E por último, nós vamos também abranger o tipo de questão que envolve o relationship, não é? A definição de relacionamentos entre dados diferentes, tomando como referência o texto. Bom, vocês estão conseguindo me ver e me escutar sem maiores problemas? Eu, por favor, peço para vocês escreverem no chat room para eu ter a perspectiva de que todos estão conseguindo me ver e me escutar sem problemas. Excelente, muito obrigado por estar aqui numa sexta-feira à noite. Vamos ter mais estudantes entrando em breve. Vocês, como podem ver, eu estou aqui compartilhando uma tela com vocês. Eu peço para que vocês deem preferência, não à tela que vocês me veem, mas à tela que eu estou compartilhando, clicando 2 vezes em cima dela, para que ela se então expanda e você consiga estar vendo e vendo com bastante atenção e com bastante precisão o que eu estou compartilhando com vocês aqui. Tudo bem? Vocês talvez venham aí algumas fumacinhas aparecendo por conta do meu café. Mas, então, vamos lá. Vamos ir direto ao ponto. Temos aqui, então, este primeiro ponto. Aliás, este primeiro texto. Zoo Conservation Programs. Isso daqui é um tipo de texto, parte 2, Passage 2. Eu escolhi 2 tipos de texto para esta aula. Um texto que é um texto mais intermediário e um texto que é mais avançado. O texto que é mais iniciante, que é o da parte 1, ele tem o valor, nós estamos o cobrindo, mas ao mesmo tempo os tipos de questão que você tem relacionados a um texto, no mínimo parte 2, são mais desafiadores e complexos, e portanto eu sinto que é bem produtivo nós estarmos lidando principalmente a partir com textos da parte 2. Bom, o primeiro elemento que eu acho que é crítico todo mundo compreender é que, independente se você vai fazer o IELTS General Training ou Academic, como já abrangido em outros momentos, mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez, não é? Deem preferência a fazer exames Academic Reading, mesmo se você for fazer o General Training. Porque, ao mesmo tempo em que você tem textos que sejam diferentes em termos de vocabulário utilizado, são mais sofisticados na prática, a realidade que temos é que o tipo de questão ou os tipos de questão, a dinâmica, a mecânica do exame são bem parecidos com o General Training. Portanto, você tem um processo no qual você se nivela por cima caso você, com consistência, faça produções IELTS Reading Academic, se expondo, então, com real frequência a conteúdo acadêmico e depois, na hora que vai fazer o exame real, você for fazer o General Training, porque o General Training possui textos que são definitivamente mais simples, com vocabulário mais simplificado. Não é? E isso nós, na realidade, vemos na prática com os nossos IELTS Assignments. Os estudantes têm um determinado nível de performance médio nos seus IELTS Assignments, e aí chega uma determinada semana onde que eles percebem que simplesmente o texto está bem mais fácil e a performance deles também melhorou muito. Por que isso acontece? Porque, dentre outros motivos, essa semana nós tivemos um texto de General Training. E, portanto, a pessoa ela estava acostumada a lidar com um determinado nível de complexidade e depois acabou indo para um nível, não digo menor, mas com menos nuances. E, por consequência, a performance dela melhorou. Então, mesmo quando você vai fazer o General Training, efetivamente a sugestão é, talvez ele
4 produções IELTS Reading que você faça, busque ele fazer entre 2 e 3 General Training, desculpe, a cada 4 produções IELTS Reading que você faça, por exemplo, simulados, faça ali entre 2 e 3 Academic, mesmo se você for fazer o General Training, para você se nivelar por cima. E assim, estar acostumado com um nível mais avançado de vocabulário, tudo bem? Bom, qual é a estratégia para o reading? Vocês vão ver aqui que o que eu vou estar buscando fazer é, antes de tudo, de uma forma prévia a até mesmo a ir às questões, de forma prévia a ir às questões, criar um ambiente no qual a real economia de tempo é feita no processo de leitura. Porque o que pega as pessoas ao longo do exame, em especial, é time management. Mesmo quando elas têm real capacidade interpretativa e real capacidade de estar ali compreendendo e fazendo as questões. A pessoa, por algum motivo, não consegue ter tempo suficiente para fazer as suas interpretações, gasta muito tempo no seu processo de leitura e ainda faz um processo de leitura ineficiente, que não oferece tantas referências, não é? E, por consequência, então, ela acaba tendo bastante desperdício de tempo e, portanto, menos tempo da interpretação e, no acumulado, menos tempo para tudo. E aí, no momento em que o exame ele tem um tempo limitado, ela se vê com real problema em responder de forma apropriada, com atenção e com a calma apropriada cada uma das 40 questões que ela tem no exame. Fazendo, então, ela ter um problema de score, não por falta de competência, mas simplesmente por conta de time management. Então, a estratégia para o reading é você diminuir o máximo possível o tempo que você gasta lendo, mas aumentando também a eficiência dessa leitura, para que você possa pegar este mesmo tempo e investir o máximo que você conseguir na interpretação e nas respostas das questões em si, não na leitura. E isso, então, é uma forma muito relativamente tranquila de ser feita, na realidade, caso você consiga aplicar de forma precisa o que nós chamamos de skimming e scanning. E vocês já nos viram falar isso 1 milhão de vezes, mas vocês vão ver na prática este processo aqui acontecendo. E, detalhe, o objetivo do skimming e scanning, além de, claro, ter essa dinâmica onde você tem uma redução da quantidade de tempo da leitura em si, é algo ainda mais interessante, pelo menos na minha opinião, que é você até mesmo já responder as questões sem nem ao menos ter ido a elas. E isso vai ser uma coisa engraçada que vocês vão ver. Quando você faz o skimming e scanning de forma apropriada, você definitivamente já responde as questões criando o que nós chamamos de ancoragem no seu texto, até mesmo antes de ir para essas questões, porque depois, quando você vai para elas, quando você já criou toda aquela estrutura de ancoragem através dos destaques de palavras-chave e informações específicas ao longo do seu processo de skimming, o processo fica tão fácil devido a essa ancoragem visual que você fez que responder essas questões fica uma coisa assim, tão tranquila, e as respostas já foram praticamente todas encontradas, que no final das contas você fala, nossa, isso é realmente uma coisa muito interessante. E isso que eu vou buscar aqui, mostrar para vocês na prática, tudo bem? Agora, é muito importante destacarmos 2 coisas ao longo deste processo de skimming, principalmente. Primeiro, o processo de skimming, como vocês sabem, é uma primeira leitura que você faz do texto. Não a única, mas é uma primeira. Você não vai às questões, idealmente. Você primeiro vai ao texto e faz a sua leitura dinâmica dele. Esta leitura depois, não é, pode ser mais completa quando chegar o momento do scanning, ou seja, você vai às questões, tomando as questões como referência, volta ao texto, e nessa segunda volta ao texto é que você pode, tomando como referência as questões, ler parágrafos inteiros. Mas o objetivo do skimming é você ter a capacidade de ir ao texto e, sem nem ao menos tomar como referência as questões, buscar o máximo de referência e informação possível do texto para você ir o mais bem informado possível às questões, sem necessariamente ler coisas que são desnecessárias, não é? Porque tem várias partes de texto que, em especial para as primeiras questões que vêm logo ao texto, que as questões não abrangem o que o texto abrange, e por consequência, de certa forma, contraproducente você ler coisas que as questões não abrangem. Então, este é um motivo. Agora, você vai ver que, com certa frequência, quando eu voltar uma segunda vez ao texto, fazendo o que nós chamamos de scanning, aí eu não vou estar lendo somente as partes que eu li a princípio no contexto de skimming. Aí eu vou estar lendo os parágrafos inteiros mesmo. E isso, de certa forma, administra aquela questão que muitas vezes as pessoas pensam, nossa, o processo de
skimming e depois scanning significa você ler o texto de forma incompleta, pelas coxas. Não. Você vai voltar ao texto, vai ler por completo praticamente, só que tomando como referência as questões e, portanto, lendo somente os parágrafos por completo que você precisa de ler para responder as questões. Não menos, não mais, para que então você tenha economia de tempo no processo de leitura em primeiro lugar, aumento de tempo no processo de interpretação e, assim, a diminuição de probabilidades de problemas de time management, que é o cerne da questão nossa aqui. Tudo bem? Bom, então, você tem um texto. Zoo Conservation Programs. Preciso de fazer o skimming, não vou às questões. O que então eu faço? Padrão, vamos lá. Skimming é o primeiro parágrafo, você lê por completo. Então, iluminando aqui para vocês, primeiro parágrafo lido por completo. Depois, o que você faz? O primeiro período de cada parágrafo subsequente também é lido por você. Então, vejamos aqui, o primeiro período aqui, ele vai até aqui no segundo parágrafo. Depois temos o terceiro parágrafo indo até aqui. Depois temos o quarto parágrafo indo, em teoria, até aqui, não é? O que é um período? É a primeira linha ou sentença que vai até o ponto final, não é? Depois, você aqui faz a leitura deste penúltimo parágrafo, começando aqui e indo até o seu ponto final. Um instante, por favor. Podemos colocar aqui que também o ponto de interrogação pode ser considerado como o fim de um período. E depois você lê o último período, aliás, por completo. O que eu vou estar mostrando aqui para vocês, não o último período, o último parágrafo por completo. Agora, o que eu vou estar aqui mostrando para vocês não é simplesmente a indicação do que ler numa primeira leitura no IELTS Reading, mas em especial também o que destacar. Isto você faz ao mesmo tempo. Eu estou quebrando em 2 passos diferentes, mas quando você faz o que eu estou sugerindo que você fazer, você faz os 2 juntos, porque é um processo natural e eficiente, não é de forma nenhuma problemático você fazê-los juntos. Você então precisa de para ter o processo de ancoragem acontecendo, o destaque de informações específicas, ou palavras-chave, mas para um contexto de IELTS Training eu gosto de chamar isso de informações específicas. O que são informações específicas? Informação específica é qualquer dado que seja ou um nome próprio, de pessoa ou não, datas, dias, informação específica que te dá de forma explícita referência sobre o tópico do parágrafo, ou daquela sentença, ou daquela parte do texto. Então, você vai também, ao longo do seu processo de skimming, além de estar lendo somente o primeiro parágrafo, depois o primeiro período de cada parágrafo subsequente, depois o último, você também estará destacando essas informações específicas, ou seja, qualquer nome, qualquer data, qualquer nome próprio, qualquer informação específica para ter essa ancoragem visual. Então você tem o primeiro parágrafo, você tem o London Zoo aqui sendo um exemplo, não é? Depois você tem o segundo parágrafo, primeiro período, você tem o Zoological Society of London, um instante, por favor. 30 years, não é? Informações específicas, números, não é? Depois você vai para o terceiro período que você leu, 10,000, WZCS, 10,000 represent, não é? Vem aqui até o program. Próximo parágrafo, WZCS novamente, 1,000 core zoos. Próximo parágrafo aqui, lembre-se que essa parte aqui no processo de skimming é pulada, mas não totalmente, eu vou lhe explicar. Próximo parágrafo, você lê o próximo período, WZCS, 1,000 core zoos. O que mais foi aqui em termos de informação específica? Nenhum nome, nenhuma data. Depois você vai para o último parágrafo, 16 species, 20 species, London Zoo, 30 years, 2000 and Tudge. Tudge aqui é um nome, não é nome próprio, seja de pessoa ou não, a gente destaca também. Agora, bom, em teoria, o skimming, então, é isso. A leitura do primeiro parágrafo por completo e o destaque dessas informações específicas. A leitura do segundo período, do primeiro período do segundo parágrafo e o destaque das suas informações específicas, o mesmo para com todos os outros parágrafos subsequentes e o mesmo para o último parágrafo que você lê por completo,
também você o lê por completo, não somente o seu primeiro período, e destaca as suas palavras-chave, as suas informações específicas ao longo da sua leitura. Com isso, você, de certa forma, tem a maior parte do processo de skimming feito. Como você pode ver aqui, então, eu estou com o meu texto praticamente riscado. Quando você for fazer o seu exame IELTS, no caso do computador, por exemplo, você vai ter a possibilidade de iluminar, não é, as linhas. Então, você vai ter o seu texto com várias iluminações. Caso você faça o IELTS à mão, você vai ter muitas escritas, muitas referências, e é exatamente isso que você quer. De certa forma que o seu texto esteja uma bagunça. Por quê? Quanto mais referência, ancoragem visual você tiver para o processo de depois ir para as questões e depois voltar ao texto para achar as respostas dessas questões, melhor e mais rápido vai ser, então, este processo então, de pescagem das respostas, não é? Agora, existe um outro nível de skimming que nós também podemos aplicar. Por quê? Como vocês veem, vocês no processo inicial de skimming tem o primeiro parágrafo sendo lido, depois o primeiro período de cada parágrafo subsequente, com as suas expressões e informações específicas sendo destacadas. Mas você tem vários espaços de texto que não são lidos, como, por exemplo, esse daqui. Por exemplo, entre o primeiro período deste parágrafo, do segundo parágrafo e o primeiro período do terceiro, você tem todo este corpo de texto aqui que não foi lido, que simplesmente eu ignorei, vamos assim por dizer. Não há problema de para um skimming, ou seja, uma leitura inicial, você ignorar essas partes. Mas o que é sugerido é, no pular de um parágrafo para o outro, de uma leitura de um primeiro período para a próxima leitura do próximo primeiro período do próximo parágrafo, nesses grandes corpos de texto que você não vai ler no começo com skimming, você também, sem buscar assimilar, mas simplesmente passando o olho de uma forma bem rápida nesses espaços de texto que você não vai ler, também destacar informações específicas. Porque no processo de depois voltar às questões, tendo em vista, aliás, voltar ao texto, tendo como referência as questões, a ancoragem também nesses espaços vai ser bem útil para você. Então, por exemplo, aqui li o primeiro parágrafo por completo, depois eu li o primeiro período do segundo parágrafo. Perfeito. Nesse espaço que eu vou, em teoria, pular, não vou buscar assimilar para andar mais rápido e ir para o primeiro período do próximo parágrafo, eu vendo aqui vejo nomes próprios, que novamente é fácil identificar, letra maiúscula, números, nada demais. Então eu novamente destaco The Breeding of Endangered Species, The World Zoo Conservation Strategy, 1993, e pronto. Então, no outro espaço que não foi aqui, temos o 10,000, temos o que? Eastern Europe, depois li o primeiro período do próximo parágrafo, depois nas partes que não li e não assimilei, AAZPA, American Association Zoological, Parks and Aquarium, não é? Vejamos aqui o mais aqui. UK, Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland. Depois aqui você tem Robin Hood Adventure Park. Veja, eu não estou lendo, eu não estou buscando assimilar o que eu estou destacando nesses espaços que eu não leio no meu skimming. A única coisa que eu estou aqui buscando destacar de forma, então, visual para minha ancoragem são informações específicas, nomes próprios, datas, números. Qualquer número que eu consiga ver com minha visão periférica, qualquer nome com a letra maiúscula sendo destacada, eu destaco. Não importa o que é. Porque na hora que eu ir às questões e voltar, você vai ver que isso vai dar uma ajuda tremenda. Temos aqui o IEL White, não é? Novamente o IEL aqui. Zoo Licensing Act 1981, Zoo Federation. Não estou nem lendo nada. Eu simplesmente estou destacando nomes próprios, porque isso, no final das contas, é a ancoragem visual que eu preciso depois. WZCS. Então, li o primeiro período do próximo parágrafo, depois temos aqui Call in Touch, expressões que não estão no primeiro período, mas eu estou simplesmente destacando para ter a ancoragem visual. Tudo passa pela ancoragem. Isto que é a estratégia IELTS Reading. Depois você vai para o último. Bom, o último parágrafo você o leu por completo. Então não existe espaço que você não buscou assimilar, mas destacou palavras-chave. Então, aqui fiz meu skimming. Eu quebrei, então, para a minha representação para vocês, o skimming em 3 partes. Primeiro, eu indiquei o que eu primeiro vou ler no meu skimming. Depois eu indiquei o que dentro das partes que eu efetivamente li no skimming, destaquei de informação específica, de dado específico, de palavra-chave.
E depois eu fui para o próximo nível e destaquei palavras-chave nas partes que nem ao menos eu vou tentar ler para assimilar. Simplesmente se destacaram, na minha visão, como números, nomes próprios, datas, tudo isto para você ter uma referência, uma ancoragem, para depois, quando você voltar ao texto, ter em vista as questões, que é o que nós denominamos de scanning, o processo ser bem mais rápido. Então, é isto que é o skimming. Quando falamos, então, de skimming numa perspectiva prática, é isto, destaque de palavras-chave ao longo dos primeiros períodos dos parágrafos e também de palavras-chave entre as partes que você não efetivamente leu, mas consegue passar os olhos e destacar alguma coisa que seja útil para você, tudo bem? Então, temos este processo aqui sendo feito e agora vamos à questão. Questão clássica, não é? True, false, not given. Do the following statements agree with the views of the writer in the reading passage number 2? Vamos ver aqui. Somente um instante, não temos ninguém fazendo nenhum comentário. Excelente. Então, do the following statements agree with the views of the writer in the reading passage 2? Que essa questão clássica IELTS Reading é fato que você vai ter esse tipo de questão no seu exame, não importa General Training ou Academic. O que vai talvez mudar é a nomenclatura. Ou é yes, no, not given, ou é true, false, not given, mas a lógica é sempre a mesma, não é? E é muito importante, antes de tudo, compreendermos que precisamos de respeitar ao pé da letra a nomenclatura utilizada, o vocabulário pedido nas instruções a serem utilizados por você nas suas respostas. Porque se você tem questões yes, no e not given a serem respondidas, mas você escreve true, false e not given, mesmo se sua resposta estiver correta em termos de lógica, ela vai ser considerada tecnicamente errada porque você desrespeitou as instruções. Igualmente, você tem aqui o yes, no e not given. Se você escrever Y ao invés de yes no seu answer sheet, se você escreveu N ao invés de no, ou escreveu NG ao invés de not given, ou F ou T para false and true, você também vai ter as suas questões sendo consideradas provavelmente errado. É óbvio que isto são erros talvez menores, e se você pegar um examinador que esteja num bom dia, talvez eles podem até aceitar, mas é desnecessário nós nos colocarmos em risco simplesmente porque a gente está com preguiça de colocar 3 letras e simplesmente escrevemos uma. Isto aí não é uma questão que tem nenhum custo-benefício para você, então você escreve tudo, e você escreve tudo tendo em vista exatamente o que as instruções pedem. Ao contrário, você tem um real risco de dar respostas certas, mas que vão ser consideradas erradas, porque tecnicamente fugiram dos parâmetros estabelecidos pelas instruções. Então, muita atenção com relação a isso, tudo bem? Agora, antes de irmos para o grosso aqui de realização de yes, no e not given, ou true, false e not given, e isso vocês vão ver na prática, tendo em vista esta questão, não é? Precisamos de saber a lógica por trás de yes, no, not given, a teoria por trás, para depois irmos para a prática. E bom, o processo de definir se uma determinada sentença é yes ou true é fácil. Você simplesmente tem a sentença abrangendo um tópico que é abrangido pelo texto e chegando a uma conclusão que também o texto chega. A diferença é que essa sentença vai estar parafraseando o que o texto fala, porque o objetivo do reading é testar a sua abrangência de vocabulário. Ele não vai utilizar as mesmas palavras nas questões que você tem no texto. Ao contrário, você realmente teria um exame bem fácil. Tudo bem? Então você vai ter ali simplesmente palavras diferentes, mas que falam exatamente a mesma coisa. Próximo ponto a ser considerado é, ok, isto é o mais simples, é tranquilo. Agora, o ponto que realmente pega as pessoas é a diferença entre no e not given. Não é? A pessoa, ela realmente, às vezes, escreve no, sendo que é not given, e ela escreve not given, sendo que é no. Muito importante não termos isso em mente em termos da diferenciação. Começando, então, pelo not given. O que é uma sentença not given? Not given é quando a sentença, ela abrange um determinado tópico que não é abrangido pelo texto em nenhum momento, e o texto também não nega, então, portanto, simplesmente tem uma discrepância total e nada é abrangido no texto sobre o tópico que é abrangido pela sentença, que no caso é a questão, então é not given. Agora, tem um outro tipo de not given que faz as pessoas na prática pensarem que é false, mas é not given. É quando a sentença abrange sim um tópico que o texto abrange,
ela chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também não nega. O texto não nega a conclusão que a sentença chegou. Simplesmente, então, o tópico é abrangido, sim, pelo texto. A sentença chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também o texto não explicitamente nega a conclusão que foi chegada. A maior parte das pessoas nessa circunstância acaba tendo a sentença sendo classificada como false ou no. Mas aqui é bem simples. Uma sentença é somente no ou false em duas circunstâncias. Ou quando o texto explicitamente nega o que a sentença fala, ou 2, quando o texto fala o oposto do que a sentença fala. Se o texto não explicitamente nega o que a sentença fala, ou não diz o oposto do que a sentença fala, e também ele não nega o que a sentença fala, simplesmente não aborda a conclusão chegada, ele, por default, é not given e não false. Então, essas são as suas duas circunstâncias para false ou not, ou no. Caso não seja isto, e também caso não seja true, é not given. Not given é quando a sentença não abrange um tópico que é abrangido pelo texto, ou quando ela sim abrange um tópico que é abrangido pelo texto, chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas o texto também não a nega. Então nós temos que nos controlar e não escrever false ou no, mas sim not given. E vocês vão ver isso aqui ocorrendo na prática nessa questão. Então agora que nós aqui temos a perspectiva mais prática da teoria, agora vamos à prática da prática mesmo. Vejamos a primeira sentença aqui. London Zoo's advertisements are dishonest, não é? Ou seja, os advertisements do London Zoo são desonestos, não é? Bom, isso daqui, simplesmente indo para o começo do texto, já temos referência. Agora, é muito importante, antes até mesmo de começarmos o processo de scanning, que é ver a sentença, voltar ao texto e tirar nossas conclusões, precisamos de entender que, pelo menos aqui, o IELTS nos ajuda. Por quê? A sequência das questões segue a mesma sequência do texto. Então, você não tem uma circunstância onde que você tem a questão 16, por exemplo, abrangendo algo que está no último parágrafo do texto. Não é? Ou você tem a questão 22 abrangendo algo que está no primeiro parágrafo do texto. Não. Existe um alinhamento entre as ideias que as questões pedem, ou as partes que as questões pedem para você buscar as respostas, e os textos em si. Então, existe uma sequência, não é? Então, você, por exemplo, não vai encontrar a resposta da questão 16 no último parágrafo. É sempre no começo. Então, você, no processo de voltar ao texto, que é o que nós denominamos de scanning, porque o que é o scanning? Depois de fazer o skimming, depois de ver as questões, é o voltar ao texto para buscar as respostas. Neste processo, você então já pelo menos sabe que as primeiras questões estão no começo do texto. As questões do meio estão no meio do texto. E as questões do final estão no final do texto, sem segredos. Isso, na realidade, nos ajuda, sim, na dinamicidade das respostas. Então, vejamos. London Zoo's advertisements are dishonest. Ok, questão 16, primeira, provavelmente no começo do texto já temos a resposta, então vamos ao primeiro parágrafo. One of London Zoo's recent advertisements caused me some irritation. So, patently did it distort reality. Então, vejamos. No primeiro parágrafo, no primeiro período do primeiro parágrafo já temos a resposta para a questão 16. Vejamos aqui, novamente. One of London Zoo's recent advertisements caused me some irritation. So patently did it distort reality. Não é? Então, das últimas propagandas do London Zoo me causou irritação devido à forma tão explícita que ele distorceu a realidade. Então, definitivamente, na perspectiva do autor, você tem, sim, sendo considerado yes. Agora, uma observação. Não podemos parar por aí. E é aí que entra o que eu comentei antes sobre o fato de que a sua leitura não se resume ao skimming. Idealmente, no momento do scanning, quando você volta ao texto para especificamente o parágrafo que você julga que se encontra a resposta para a questão que você tem em mãos, você, como boa prática, lê o parágrafo por completo. Não o texto por completo, o parágrafo por completo.
porque isso, no final das contas, te dá uma capacidade de não cair em pegadinhas e não ter impressões primeiras que sejam erradas. Então, vamos ler o resto de uma forma bem rápida, mas vamos ler. Headline: Without zoos, you might as well tell these animals to get stuffed. It was bordered with illustrations of several endangered species and went on to extol the myth that without zoos, like London Zoo, these animals will almost certainly disappear forever. With the zoo world's rather mediocre record on conservation, one might be forgiven for being slightly skeptical about such an advertisement. Então, definitivamente aqui, então, inclusive no último período do parágrafo, fala que não é possível uma pessoa chegar a uma conclusão a não ser uma conclusão cética sobre o que é dito pelo advertisement. Então, fomos até o final do primeiro parágrafo ao fazer o scanning. Então estamos lendo o texto por completo, mas somente as partes que as questões abrangem, não mais do que isto. Então, questão 16, yes. Zoos made an insignificant contribution to conservation up until 30 years ago. Opa, lembra da nossa ancoragem? Nós ancoramos 30 years. Onde que está o 30 years aqui? Ele foi ancorado. Cadê ele? 30 years. 30 years ago. Então está aqui no segundo parágrafo. Zoos were originally created as places of entertainment, and their suggested involvement with conservation didn't seriously arise until about 30 years ago, não é? Então, vejamos que os zoológicos foram inicialmente criados como um local de entretenimento, mas o seu envolvimento com conservação não somente chegou ao nível sério, somente foi chegar a um nível sério quanto ao assunto é o comprometimento dos zoológicos para com conservação, há aproximadamente 30 anos atrás, com o Zoological Society of London começando a sua primeira reunião, seu primeiro encontro, não é? Sobre o assunto. Então, eu li aqui até o final do período e, portanto, aqui eu já tenho a resposta. Nem ao menos preciso de estar lendo o restante do parágrafo, porque este período já está satisfatório. Ou você lê até o final do período, ou até o final do parágrafo. É muito importante, ao menos, você ler até o final do período, porque, às vezes, você tem alguma informação ali, no finalzinho, que venha a exatamente dizer o oposto do que a sua primeira impressão te disse. Então, é muito importante, com boa prática, você ler ideias completas. Mas, de uma forma geral, a sugestão é ler o parágrafo completo, todo o contexto. Então, aqui já temos a resposta para a questão 17, também é yes. 18. The WZCS document is not known in Eastern Europe. Novamente, agora uma ancoragem que está fora do que foi a princípio feito no skimming, mas lembre-se daquelas ancoragens que eu fiz de expressões-chave, de dados específicos, até mesmo nos espaços que eu não li para assimilação, mas simplesmente com a minha visão quase que periférica, vi números, datas, nomes e simplesmente destaquei sem nem ao menos tentar entender, é aqui a utilidade dele. Você tem o Eastern Europe, eu sei que eu marquei Eastern Europe. Vejamos aqui, Eastern Europe aqui. Então, estamos no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Olha o Eastern Europe aqui, destacado, mesmo fora do período que eu li no meu skimming. Então, vamos aqui. Of course, it is difficult to get accurate data, but to put the issue into perspective, I have found that in the year of working in Eastern Europe, I discover fresh zoos on almost a weekly basis. Então, voltando à questão, the WZCS document is not known in Eastern Europe. Considerando a boa prática de ler o parágrafo por completo, se a gente voltar para o período inicial deste mesmo parágrafo, the WZCS estimates that there are about 10,000 zoos, of which 1,000 represents a core quality collections capable of participating in coordinated conservation programs. This is probably the document's first failing, as I believe that 10,000 is a serious underestimate of the total number of places masquerading as zoological establishments. Então, aqui, não temos absolutamente nada sendo dito que o WZCS é, de fato, um documento que não é conhecido no Eastern Europe. Não temos nada sendo dito, mas também não temos nada sendo negado. Temos, então, o tópico sendo abrangido, Eastern Europe, WZCS. Não temos discrepância em termos de tópico. Temos discrepância em termos de conclusão, mas a conclusão também não é negada pelo texto.
ela é simplesmente nem ao menos abrangida. Então, ao invés de irmos para a nossa tendência, que é colocar o false, é not given. Por quê? Temos aqui uma ideia que é abrangida sim pelo texto, uma conclusão que não é chegada pelo texto, mas que também o texto não nega. Isso não é false ou no, isto é not given. Próximo. Zoos in the WZCS select list were carefully inspected. Ou seja, os zoológicos da lista da organização WZCS foram cuidadosamente escolhidos, inspecionados, não é? WZCS, perfeito. Então, vamos aqui, a primeira parte do texto que fala sobre WZCS. Está logo no terceiro parágrafo. Não estamos falando de WZGS. Não, estamos falando de WZCS. WZCS estimates that there are about 10,000 zoos in the world, of which around 10,000 represents of core quality. Okay, for conservation programs. And this is probably the document's first failing, as I believe that 10,000 is a serious underestimate of the number of places masquerading as zoological establishments. Perfeito. Então, você tem este parágrafo. Nós sabemos que a resposta está por aqui, porque aqui é onde que é introduzido o WZCS. Chegamos a esse parágrafo, mas sabemos que ainda não encontramos a resposta, porque, novamente, veja a questão. Zoos in the WZCS select list were carefully inspected. Então, esta parte aqui, ela não fala sobre, de fato, os padrões de escolha desses zoológicos de real qualidade. Mas vejamos, o próximo parágrafo continua a clarificar mais sobre este ponto do WZCS. Então, continuamos ao próximo parágrafo. The second flaw is in the reasoning of the WZCS document in its naive faith in its places in its 1,000 core zoos. One would assume that the caliber of these institutions would have been carefully examined, but it appears that the criteria for inclusion of the select list might merely be that the zoo is a member of the Zoo Federation or Association. This might be a good starting point, working with the premise that members must meet certain standards, but again, the facts don't support the theory. Então, de fato, os fatos não suportam a teoria. The greatly respected American Association, tanana, has been extremely dubious members, and in the UK, the Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland has occasionally had members that have been roundly censored in the national press. Então, definitivamente aqui, então, você está vendo que os elementos que compõem a lista do WZCS não necessariamente têm uma seleção muito, assim, de qualidade, não são inspecionados com tanta qualidade, porque você tem vários estabelecimentos que seguem, em teoria, os padrões WZCS, que na prática são de baixa qualidade. Então, o que temos aqui no 19 é no. 20. No one knew how the animals were being treated in Robin Hill Adventure Park. Mais uma vez, ainda bem que, entre primeiros períodos vistos, destacamos palavras para termos ancoragem. Destacamos esse Robin Hill Adventure Park, nome próprio. Nem ao menos interpretamos que isso era um parque, simplesmente vimos o nome e destacamos. Agora sabemos que de fato é um parque, que na prática é um zoológico. Então, vejamos aqui no texto. These include Robin Hill Adventure Park on the Isle of Wight, which many consider the most notorious collection of animals in the country. This establishment, which for years was protected by the Isle Local Council, was finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed under the terms of the Zoo Licensing Act 1981. Então, lemos praticamente a primeira ideia principal passada por este parágrafo. Mas por isso que é tão bom continuarmos lendo até o final dele. Porque vejamos aqui. Temos aqui que no one knew how the animals were being treated in Robin Hill Adventure Park. Ninguém sabia como que os animais eram tratados no Robin Hill Adventure Park. Então, bom, considerando isso e considerando pelo menos essa primeira leitura da primeira ideia completa do parágrafo que fala sobre Robin Hill, a nossa tendência é de, bom, se ninguém sabia, não é, sobre o Robin Hill, mas depois ele foi fechado, na prática é
mentira isto, porque ele foi fechado em primeiro lugar. Se ninguém soubesse o que aconteceu, ele teria que ser fechado em primeiro lugar, não é? Agora, aliás, se ninguém soubesse o que estava acontecendo, ele não seria fechado em primeiro lugar, mas ele foi. Então, o que na realidade nós temos aqui é uma circunstância. Mas continuamos aqui. As it was always a collection of dubious repute. Então, vejamos aqui na continuação. Como sempre foi uma coleção de animais de reputação dúbia, one is obligated to reflect upon the standards that the Zoo Federation sets. Então, na realidade, vamos aqui refazer essa lógica porque eu posso ter confundido vocês. Então, a perspectiva é que, mais uma vez, no one knew how the animals were being treated at Robin Hill Adventure Park. A tendência para respondermos essa sentença é que é yes. Ninguém sabia. Por quê? Porque ninguém sabia, mas depois foi um inspetor veterinário e fechou. Então, yes. Mas temos um problema. Não um problema, mas algo que na realidade demonstra a necessidade de lermos parágrafos por completo, não somente os primeiros períodos. Como vocês podem ver logo após o final da primeira ideia, mas na continuação do mesmo parágrafo, as it was always a collection of dubious repute, não é? Ou seja, já que sempre foi uma coleção de animais com uma reputação dúbia, ou seja, este always já indica que é sempre. Ou seja, na prática, já era previamente conhecido que a qualidade do zoológico não era tão boa. E mesmo assim ele continuava funcionando. Mas só depois de muito tempo é que ele foi fechado. E esse zoológico, inclusive, fazia parte dos zoológicos definidos como de alta qualidade pelo WZCS. Então, na realidade, a resposta daqui não é o true, que caso nós lêssemos somente até a metade do parágrafo, seria a conclusão natural. Mas sim é no. Na realidade, a resposta para a questão 20 é no, porque de fato as pessoas sabiam sobre isto. Só que foi necessário um determinado tempo até que o inspetor veterinário fosse lá e fechasse o estabelecimento. Então, isso daqui na prática demonstra o que nós estamos aqui falando. O skimming é uma leitura a princípio incompleta, mas suficiente para você depois no scanning ir somente aos parágrafos que você sabe que onde se encontram as respostas e assim os ler por completo. Mas somente esses parágrafos, não o texto por completo. Próximo. Colin Tudge was dissatisfied with the treatment of the animals at London Zoo. Não é? Então, Colin Tudge. Também destacamos aqui, inclusive fora dos primeiros períodos, este nome. Então, vejamos aqui, Colin Tudge, ele está logo aqui, logo no começo do segundo período do penúltimo parágrafo. Temos aqui o Colin Tudge destacado por nós. Quando nós destacamos palavras-chave, sem nem ao menos tentar interpretá-las entre primeiros períodos que de fato foram unidos para assimilação. Então, Colin Tudge, author of The Last Animals at the Zoo, argues that if the world's zoos work together in a cooperative breeding programs, then even without further expansion, they could save around 2,000 species of endangered land vertebrates. This seems an extremely optimistic proposition from a man who must be aware of the failings and the weaknesses of the zoo industry, the man who, when a member of the Council of London Zoo, had to persuade the zoo to devote more of its activities to conservation. Moreover, where are the facts to support such optimism? Então, vejamos a sentença aqui novamente. Colin Tudge was dissatisfied with the treatment of animals at the London Zoo. Novamente, a sentença abrange um tópico que é sim abrangido pelo texto, ou seja, a insatisfação ou não do nível de qualidade, da forma, mais precisamente, como que os animais são tratados. Agora, a sentença chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas o texto também não nega a esta conclusão chegada. Qual foi a conclusão chegada por essa questão em particular? Colin Tudge was dissatisfied with the treatment of animals at London Zoo. O Colin Tudge estava não satisfeito com a maneira como os animais eram tratados no London Zoo. Vejamos, o Colin Tudge é alguém que é pró-zoológico, porque inclusive fazia parte do WZCS, faz parte, e é completamente pró a ideia de que com os zoológicos você conserva espécies. Mas em nenhum momento
o texto fala que ele estava indicando se estava insatisfeito ou não com a maneira como que os animais estavam sendo tratados. Considerando que, a princípio, ele é alguém que é pró-zoológico, a ideia inicial que nós temos é que, na realidade, essa sentença é no. Porque como é que alguém que é pró-zoológico, pró-conservação via cativeiro, via zoológico, vai, de fato, criticar a maneira como que os animais são tratados nesses zoológicos? Mas calma, é completamente possível se você for querer ter uma análise não tendenciosa disso. É completamente possível alguém ser a favor do zoológico, mas não necessariamente ser a favor sobre a maneira como que atualmente os animais são tratados nele. E o texto não fala sobre absolutamente nada envolvendo a opinião de Colin Tudge sobre o tratamento de animais. Então, uma conclusão que o texto não chegou, mas também não negou. Então, não é false, não é no, é not given. Então, questão 21, not given. Por último, the number of successful zoo conservation programs is unsatisfactory. Então, vejamos, o número de programas bem-sucedidos nos zoológicos em termos de conservação não é satisfatório. Vejamos, questão 22, final, ok? Final de texto também. Último parágrafo. Today, approximately 16 species might be said to have been saved by captive breeding programs, although a number of these can hardly be looked upon as resounding successes. Beyond that, about a further 20 species are being seriously considered for zoo conservation programs, given that the international conference at London Zoo was held 30 years ago. This is pretty slow progress and a long way off to its target of 2000. Então vejamos aqui que o que temos é, de fato, uma discrepância muito grande entre os objetivos que eles tinham, que era, por exemplo, a preservação de 2.000 espécies, e os fatos. Ou seja, 30 anos depois, somente 20 espécies foram preservadas, e no final das contas, então, você tem uma situação que é muito insatisfatória em termos de performance. Então, definitivamente, 22 é yes. Tudo bem? Então, temos aqui true, false, not given, devidamente cobertos. Somente um instante, por favor. Ótimo, excelente. Então, voltando aqui. Esta é a lógica que nós abrangemos. Muito bem. Agora continuemos. Andiamo. Questões 23 a 25. Questão múltipla escolha. Questão múltipla escolha é, de fato, assim, algo que é realmente importante a gente ter em vista que os dados específicos que você destacou no texto, no seu skimming, se mostram ainda mais importantes para a realização de questões de múltipla escolha. Por quê? Porque, ao contrário de, por exemplo, true, false e not given, que você pode ter essas mesmas expressões na questão ou não, em questões de múltipla escolha, a probabilidade é que você vai ter essas informações específicas no enunciado nas questões. E depois, você, tomando como referência a sua ancoragem e as palavras-chave que já estão no enunciado nas questões, consegue facilmente ir nas partes do texto onde você pode encontrar as respostas. Agora, o pulo do gato quando o assunto são questões de múltipla escolha é você lutar contra a tendência de, primeiro, ler o enunciado, segundo, ler as opções, terceiro, ir para o texto e depois, quarto, voltar para as opções e selecionar a opção que você sente que é a mais correta. A sugestão de sequência é, primeiro lê o enunciado, depois vá para o texto e depois vá para as opções. Não primeiro vê as opções para depois ir para o texto. Primeiro vê o enunciado, tenha em vista a informação que ele pede, vai para o texto, analisa o que o texto fala sobre aquela informação em particular e volta para chegar a uma conclusão final. É redundante você fazer 2 passos iguais ao mesmo tempo. Aliás, em um mesmo ciclo. É redundante. Por que você vai ver as opções 2 vezes, sendo que somente uma é necessária? E isto ali são 3 segundos que você faz em 1, 2, 3, 4, 10 questões, que quando você soma ao longo das 40 questões do exame, você tem 5 minutos desperdiçados. E esses 5 minutos é o que te faz ter problema de time management no exame, que é a essência de tudo que nós estamos aqui querendo evitar. Problemas de time management. Então, problemas de time management também envolve nós estarmos bastante atentos com relação
o tempo investido até mesmo no processo de análise das questões, não repetindo passos, buscando ser o mais eficiente possível. Então, vamos lá. Choose the appropriate letters A, D, and write them in boxes 23 to 25 on your answer sheet. Perfeito, tranquilo, AD. Aqui, isso se aplica em todo e qualquer tipo de questão IELTS, mas eu acho que aqui, para uma questão múltipla escolha, isso é ainda mais explícito e possível você ficar mactolando sobre qual que é a opção correta ou não, não é? É ir para o exame para ganhar, não para não perder. Isso, provavelmente, vocês devem ter ouvido várias vezes da nossa parte, mas, mais uma vez, vá para o exame para ganhar, não para não perder. E o que isso significa na prática? Tenda a marcar como sua resposta final as suas primeiras impressões, não as suas terceiras ou quartas. Porque mesmo com você nervoso, quando você vai para a questão e tem de marcar com as suas primeiras impressões, aliás, tem de marcar como resposta final as suas primeiras impressões, você está baseando as suas respostas no máximo da sua capacidade cognitiva possível. Caso você venha a marcar a sua segunda, terceira ou quarta impressão, a probabilidade é que você está baseando a sua lógica de seleção de questão e de resposta não em capacidade interpretativa, mas simplesmente de você duvidando de si mesmo. Então, é importante você, mesmo numa situação de alta pressão, tender a basear o máximo que você humanamente conseguir as suas decisões em, de fato, ali, pensamentos e raciocínio lógico. Não simplesmente um feeling de que, não, peraí, a minha primeira impressão está errada, talvez seja a segunda, não, talvez seja a terceira. Por favor, não faça isso. Baseie a sua conclusão, baseie sua conclusão no que é mais lógico para você e também evite desperdício de tempo. Portanto, tenda a marcar as suas primeiras impressões. Isso não significa que você não vai ler as sentenças e os enunciados e o processo com atenção. É óbvio que você vai fazer tudo com atenção, é óbvio que você não vai fazer nada pelas coxas, mas, dado o máximo de atenção que você conseguir, tenta a marcar como resposta final as suas primeiras impressões quando em dúvida. Então vamos imaginar que aqui na 23 você está em dúvida entre a A e a D. Ok, qual foi a sua primeira impressão de resposta correta? Foi a A? Então você vai marcar A como resposta final. Essa é a sugestão. Foi a D? Então você marca a D. É uma heurística. Em dúvida, vá para a primeira. Essa é a sugestão, tudo bem? Em dúvida, vá para a primeira impressão. Esta é a sugestão. Mas voltando então aqui ao que nós estamos abrangendo. What were the objectives of the WZCS document? Quais são os objetivos do documento WZCS? Ok, vi enunciado, não vi as opções, não vi nada de A, B, C, D. Simplesmente fui para o texto. WZCS, ok? Vou aqui para a parte inicial do texto que fala pelo WZCS a primeira vez. Então, vamos ler aqui novamente o parágrafo que fala sobre o WZCS a primeira vez. The WZCS estimates that there are about 10,000 zoos in the world, of which around 1,000 represent a core of quality collections capable of participating in coordinated conservation programs. This is probably the document's first failing. Veja, eu estou lendo o parágrafo por completo, não estou parando no primeiro período. As I believe that 10,000 is a serious underestimate of the total number of places masquerading as zoological establishments. E detalhe, eu já havia lido esse parágrafo uma outra vez na questão anterior, e eu estou lendo ele novamente, no problem. Of course, it is difficult to get accurate data, but to put the issue into perspective, I have found that in a year of working in Eastern Europe, I discover fresh zoos in almost a weekly basis. Ok, tive a introdução novamente do que é o WZCS, volto agora para a questão e vejo as opções. Não é? Então vejamos. What are the objectives of the WZCS document? To improve the caliber of zoos worldwide? Talvez, não sei, mas não posso simplesmente descartar isso. To identify zoos suitable for conservation practice? Definitivamente, porque isto é dito no parágrafo que eu acabei de ler. To provide funds for zoos in underdeveloped countries? Não, isso eu já sei que não é. To list the endangered species of the world? Também não. Então, temos a ou B. Em dúvida, qual é o marco? Minha primeira impressão. To identify zoos suitable for conservation practice. E, de fato, a resposta para a questão 23 é a letra B. Identificar zoológicos que são capazes
de práticas de conservação. E é exatamente isso, porque se você for voltar ao texto, novamente, of which around 1,000 represents a core quality collection capable of participating in coordinated conservation programs. Então aqui é explicado exatamente isso. O WZCS, ele primeiro faz um mapeamento dos zoológicos do mundo, 10 mil. E depois ele filtra esses 10 mil no core de qualidade de 1.000 zoológicos que são capazes de executar programas de conservação. É exatamente isso que é o objetivo do WZCS Document, que é explicitado aqui no texto. Então, de fato, a resposta para a questão 23 é a B. 24. Why does the writer refer to Robin Hill Adventure Park? Por que o autor fala ou se refere ao Robin Hill Adventure Park? Não li as instruções, não li as questões, desculpa, li o enunciado, não li as opções. Volto para o texto. Agora, Robin Hill já foi destacado por nós, por isso que é tão importante. Ancoragem, essa é a palavra-chave macro para o exame IELTS Reading. Já pude, então, descobrir aqui rapidamente onde tem o Robin Hill. Mais uma vez, então, vamos ler o parágrafo do Robin Hill. This include Robin Hill Adventure Park on the Isle of Wight, which many consider the most notorious collection of animals in the country. This establishment, which for years was protected by the Isle's local council, which view it as a tourist amenity, was finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed under the terms of the Zoo Licensing Act 1981. As it was always a collection of dubious repute, one is obligated to reflect upon the standards that the Zoo Federation sets when granting membership. The situation is even worse in developing countries, where little money is available for redevelopment, and it is hard to see a way of incorporating collections into the overall scheme of the WZCS. Perfeito. Agora eu vou para as opções. Why does the writer refer to the Robin Hill Adventure Park? A. To support the Isle of Wight Local Council. Não temos nenhum suporte, diga-se de passagem, porque, na realidade, ele comenta que a posição, mesmo que indiretamente, ele disse que a posição do conselho local, que a princípio viu o zoológico como uma atração turística, de fato, não foi tão assim, tão sensata. B. To criticize the 1981 Zoo Licensing Act. Também, não necessariamente ele de forma explícita aqui criticou a lei de Zoo Licensing 1981. Detalhe que Act é lei em inglês, é uma outra forma de se referir a law, é coisa do legislativo em inglês. C. To illustrate a weakness in the WZCS document. Definitivamente temos aqui como uma opção. D. To exemplify the standards of the AAZPA zoos. Para exemplificar os padrões dos zoológicos AAZPA? Não, esse AAZPA é a Associação Americana dos Zoológicos. Isso daqui não tem absolutamente nada a ver com o Robin Hill Adventure Park, que é na Grã-Bretanha. Então, o que temos aqui é a letra C. To illustrate a weakness in the WZCS document. De fato, aqui, então, ilustrar uma fraqueza no documento WZCS. Porque, de fato, ele destacou esse zoológico em particular para representar um tipo de zoológico que, em teoria, era selecionado, era credenciado pelo WZCS, mas na prática era horrível. Na prática não era bom. Então, é a letra C. 25. What word best describes the writer response to Colin Tudge's prediction on captive breeding programs? Qual é a palavra que melhor descreve a resposta do autor à previsão do Colin Tudge em termos de programas de conservação em cativeiro, captive, não é? Não vejo as opções, vou para o texto, Colin Tudge, ok, scanning. Cadê o Colin Tudge? Está aqui no penúltimo gráfico, desculpa, no penúltimo parágrafo. Colin Tudge, author of The Last Animals at the Zoo, argues that if the World Zoo worked together in a cooperative breeding program, then even without further expansion, they could save around 2,000 species. This seems an extremely optimistic position from a man who must be aware of the failings and the weaknesses of the zoo industry. The man who, when a member of the Council of London Zoo, had to persuade the zoo to devote more of its activities to conservation. Moreover, where are the facts to support such optimism? De fato, não é? Então, aonde que estão os fatos para suportar, que dão suporte a tanto otimismo? Então, é óbvio que aqui, no parágrafo onde é abrangido sobre Colin Tudge, por parte do autor, ele tem uma visão muito cética sobre o que foi dito pelo Colin Tudge. Então, voltamos aqui às opções. Quais são as opções?
Disbelieving? Definitivamente. Impartial? Imparcial? Não, porque esse texto na prática é uma dissertação. E uma dissertação é tudo exceto imparcial. C. Prejudiced? Preconceituosa? Talvez sim, não é? Realmente, a pessoa ela já tem certos preconceitos sobre determinados fatos e tanto que ela já deu uma opinião que logo no primeiro parágrafo ela já explicitou qual é o seu posicionamento. E depois D, accepting, ou seja, que aceita a posição por parte do Colin Tudge. Bom, temos então como únicas questões aqui possíveis o disbelieving e o prejudiced. A minha primeira impressão é o disbelieving. Então, depois de uma reflexão, eu chegaria à conclusão que, de fato, o correto seria o letra A. Porque depois, em uma reflexão mais aprofundada, letra C, prejudiced, ou seja, preconceituosa, sim, toda dissertação é preconceituosa porque parte pelo suposto de que certas coisas são melhores do que outras já a princípio. Então, você já tem, de certa forma, uma hierarquia de prioridades, não é? Agora, a realidade é que ele apresentou fatos bem sólidos. Então, não foi simplesmente um preconceito por si só. Ele, de fato, destacou ali coisas que justificam de uma forma bem baseada a opinião dada. Então, o que é como uma opção mais sensata é a letra A, disbelieving. E, de fato, então, as respostas para essas questões de múltipla escolha são B, C e A. Agora, vamos para o tipo de questão, o último tipo de questão que abrangemos aqui nesse primeiro texto, que é List of Factors. Isso daqui é uma questão múltipla escolha também, só que ao invés de você ter que selecionar uma opção, você tem que selecionar 3. Então você tem ali 3 opções que vão abranger as suas questões 26, 27 e 28 do seu answer sheet, dentro das 40 questões do IELTS Reading. Aqui temos uma questão interessante, que ao mesmo tempo é chata, mas demonstra que o exame realmente busca te ajudar em alguns aspectos. Aqui, no momento em que você tem, vejamos, a lista de fatores que fazem o posicionamento do autor ser como é, você aqui então está falando de perspectivas macro. Não é coisas tão específicas como as questões anteriores estavam abrangendo. Estamos falando de coisas macro. Se estamos falando de coisas macro, precisamos de ter lido o texto por completo, ou pelo menos a maior parte dele, para ter essa visão macro do texto. Bom, não precisamos de ter lido o texto por completo para ter essa perspectiva macro. Lemos somente os parágrafos que foram necessários. E, portanto, fizemos isso até porque nas outras questões já era necessário a gente ter feito isso para encontrar as respostas. E você nunca encontraria no IELTS uma questão dessa logo como sendo a primeira questão sobre o texto. Não. Você vai ter questões iniciais sobre o texto que vão te forçar a lê-lo por completo num processo de scanning, e lá para o final da sessão é que você vai ter essas questões mais macro do texto, porque vão partir pelo pressuposto que você já teve uma leitura mais completa sobre ele. Então, ao mesmo tempo que esse é um tipo de questão mais complexa, ela também é deixada mais para o final da sessão. E isso, no final das contas, te ajuda, porque você, caso já tenha feito o seu para casa, você não vai ter maiores problemas em ter essa perspectiva macro, pelo menos, sobre o texto. Então, vejamos. The writer mentions a number of factors which lead him to doubt the value of the WZCS document. Então, o autor aqui, ele nomeia fatores que o faz, não é, duvidar do valor do documento gerado pelo WZCS, o valor real disto. Which 3 of the following factors are mentioned? Quais 3 dos fatores abaixo são de fato mencionados? Write your answer, A to F, in boxes 26 to 28 on your answer sheet. Então, vejamos, temos aqui as questões de A a F, e temos que selecionar 3 delas, para que a gente, no final das contas, então, tem que selecionar. À medida em que a gente vai ter, então, essas questões mais macro, mais, num processo de scanning, a gente vai tendo que ler. Porque questões macro envolvem mais parágrafos. Agora, o tempo que você salvou fazendo a estratégia de skimming e evitando ler as questões, primeiro indo para o texto, para depois ir para as questões, e dentre outras questões, já te fez, então, ter uma real economia aqui para você poder reinvestir em talvez uma leitura maior
do texto, tendo em vista as opções que você tem aqui. Agora, somente rebobinando um pouco a fita e destacando uma coisa importante sobre questões de múltipla escolha novamente, porque eu esqueci de falar para vocês. Você pode questionar por que, assim, não tem, de fato, importância nenhuma eu primeiro ver as questões, incluindo as alternativas diferentes, para depois ir para o texto? Não é algo que, na realidade, me ajuda e não me atrapalha? Bom, caso você queira fomentar mactolagem, ou seja, caso você queira fomentar você ficar ponderando mais do que necessário as questões, aí sim, caso você queira, faça uma análise de 1, 2, 3, 4, 5 vezes das opções. Mas caso você tente ser o mais eficiente possível, direto ao ponto, e ir para o exame para ganhar, não para não perder, a sugestão é que você, de fato, evite essa mactolagem, evite essa reflexão em demasia. Primeiro vá para o texto, e só depois vá para as alternativas quando você estiver realmente bem informado. Porque se você for para as alternativas logo depois de ler o enunciado, a probabilidade é que já vai ser neste momento o momento onde você já vai estar refletindo sobre qual opinião é a melhor, qual opção é a melhor. Sem nem ao menos ter voltado ao texto e ter se informado. Já então que você vai estar refletindo ao ver as opções de um jeito ou de outro e, portanto, gastando tempo com isso, é muito melhor você já ter ido para o texto, se informado e depois ir para mactolagem, para reflexão. Pelo menos vai ser uma reflexão mais bem informada e que não envolve repetição de coisas que você já fez antes. Então, na única vez que você já foi para as opções, você já foi o mais bem informado que você possivelmente poderia estar, e aí você seleciona o que é o mais sensato para você. Tudo bem? Então, agora voltando ao múltipla escolha com várias seleções, não é? Então, temos aqui, vejamos, list of factors. Letra A, the number of unregistered zoos in the world. Então, bom, um fator, então, aqui, que talvez faça com que o WZCS document não tenha um valor tão prático assim, tão importante, na visão do autor, é o fato de que existe um enorme número de zoológicos não registrados. Porque, bom, um primeiro ponto que o WZCS pede, aliás, define, é a quantidade de zoológicos do mundo. 10,000. Mas se a gente for ver aquele comentário que ele fez sobre o Eastern Europe, ele fala que, ao mesmo tempo em que somente é dito que tem 10 mil, ele, quando estava na Europa Oriental, estava descobrindo novos zoológicos a cada semana. Então, existe um número enorme de zoológicos que nem ao menos são catalogados no WZCS. Então, como, de fato, acreditar nisso? De fato, esta questão aqui faz total sentido. E nós poderíamos, sim, a definir como uma possível, já deixando ela pré-marcada. Vamos ver as outras, porque lembre-se, são 3. E se tiver alguma outra que seja ainda mais certa do que esta, e a gente tem que ficar entre esta ou outra para completar 3, ao menos a gente, na realidade, já tem uma hierarquia de prioridades para seguir. B, the lack of money in developing countries. Não é? A falta de dinheiro em países subdesenvolvidos. Bom, em países em desenvolvimento, WZCS não tem o menor objetivo de falar sobre países desenvolvidos e a falta de dinheiro deles. Ele comentou sobre o fato de que em países subdesenvolvidos se tem falta de dinheiro para investir em qualidade nos zoos. Mas não falou que o WZCS efetivamente abrange isto. Então a letra B não tem absolutamente nada a ver. Letra C, the action of the Isle of Wight Local Council. As ações do Conselho Local do Isle of Wight. Vejamos que em nenhum momento aqui o autor ele fez um julgamento sobre o Isle of Wight, ou o conselho dele. Ele somente disse que o conselho dessa região de Isle of Wight, que era o local onde o Robin Hill Adventure Park se encontrava, primeiro havia definido que esse Robin Hill Adventure Park não era simplesmente uma questão de zoológico, ou seja, vidas animais, mas simplesmente uma atração turística a princípio. E talvez isso pode ter efetivamente corroborado com a diminuição da qualidade e os problemas que lá existiam antes de ser fechado. Mas, novamente, você aqui não tem ele fazendo um julgamento real sobre o conselho. Ele somente diz a decisão desse conselho. Então, a crítica dele aqui nem é sobre o conselho, a crítica dele é novamente sobre o WZCS. Então, aqui, efetivamente, na letra C também não é uma opção. Letra D.
the failure of the WZCS to examine the standards of the core zoos. A falha do documento WZCS ao examinar os seus padrões como os zoos core, porque ele define 10 mil zoológicos no mundo, como definido no texto. E depois ele faz uma peneiragem e pega 1000, que são os que têm real potencial para programas de conservação. E a crítica do autor está exatamente na qualidade desses zoológicos selecionados como sendo capazes de efetivamente conservar espécies. Então, definitivamente a letra D é uma opção que define, não é, realmente um ponto que relativiza o real valor deste documento WZCS. The unrealistic aim of the WZCS in view of the number of species saved to date. De fato, aqui realmente temos também uma visão não realista, um objetivo, um target não realista por parte do WZCS no que diz respeito às espécies salvadas até hoje e os objetivos em primeiro lugar que existiam sendo definidos pelo WZCS. E de fato, Colin Tudge, aquele cara que estava no texto, que falava sobre as 2.000 espécies que seriam preservadas devido a estes programas do WZCS, não é? De fato, ali não teve a sua previsão sendo de fato cumprida. Porque no final de 30 anos, somente ali 16 a 20 espécies foram salvas, não as 2.000. Então, de fato, essa discrepância entre o que era como objetivo e os resultados efetivos no final do processo, não é? De fato, também faz ali o valor diminuir. Então, definitivamente, a letra E é uma opção. F. The policies of the WZCS Zoo Managers. Ou seja, as políticas dos administradores dos zoológicos WZCS. Bom, vejamos. WZCS não define administradores de zoológico. WZCS é uma organização paralela, terceira, que analisa os zoológicos e, por consequência, os seus administradores. Eles não têm administradores zoológicos eles mesmos. Então, primeiro que temos isso. E segundo, as críticas por parte do examinador, as críticas por parte do autor não se encontram nas políticas. Porque o que temos aqui é que as políticas são corretas. O problema é a aplicação delas que está sendo ineficiente ao ponto de um zoológico como esse Robin Hill, que era horrível, ser parte de um grupo de zoológicos que, em teoria, são considerados como de alta qualidade e que preservem a vida. Então, o problema não é a política WZCS. Ela tem o seu valor. O problema é a aplicação. A sua aplicação está sendo feita de forma errada, incompetente, com padrões baixos. Então, de fato, não é um problema de política na letra F. Então, a letra F não é a resposta. Então, por própria exclusão, e sabendo que nós, na realidade, temos que selecionar 3, não 2, as opções que temos, então, é a D e a E. O B, C e F definitivamente não é. Então, essas são as nossas respostas para esse tipo de questão. Tudo bem? Agora, vamos para o próximo grupo, não é? Reading Passage 3. Um tipo final de questão IELTS Reading. De texto IELTS Reading Academy. Vejamos aqui. Aqui vocês vão ver um processo bem mais rápido. Por quê? Estamos lendo um outro texto. Estamos fazendo outros tipos de questão, não é? Pelo que parece, devido ao nosso tempo, eu vou ter que parar neste table. Nós tínhamos como objetivo também ter esse último ponto, mas eu acho que seria interessante nós pararmos no table, para também não ficar uma coisa muito massiva. Todas as sextas-feiras vamos ter aulas como esta acontecendo, então a gente não precisa de ter uma aula de 2 horas. Se a gente respeitar o tempo de vocês, a gente no final das contas faz tudo ser o mais produtivo possível. E esse tipo de table aqui é crítico também. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui é parando no table em respeito ao tempo de vocês. Mas, novamente, também o processo aqui vai ser bem mais rápido. Por quê? Independente se seja um tipo de texto, seção 1, 2 ou 3, independente de qual seja o texto que você tem em mãos, o que temos é a aplicação de skimming, scanning e ancoragem. Isto é o processo para todo e qualquer texto. Nós já, de forma bem calma, fizemos o primeiro texto aqui, o skimming.
Então, fazemos o skimming aqui no architecture também sem maiores problemas. Então, let's get to work. Architecture, reaching for the sky, leia o primeiro parágrafo. Então, perfeito. Veja aqui no primeiro parágrafo alguma palavra-chave, alguma informação específica, alguma data, algum nome? Não? Ok. Próximo parágrafo. Primeiro período. The use of architecture, tananã, perfeito, leia o primeiro período. Alguma palavra aqui? Alguma palavra-chave? Não? Ok. Vou para o próximo primeiro período, terceiro parágrafo, mas entre o primeiro período do segundo e o primeiro período do terceiro, vejo aqui nesse espaço que não leio para assimilação, alguma coisa que tenha utilidade? Vejo sim. 18th and 19th century. Destaco então. Vi o número, destaquei, mesmo não sendo o texto que eu leio para assimilação. Próximo parágrafo. Instead of using timber and stone, ok, informação específica. Dado específico, destaco. E isso já está no primeiro período. Perfeito, li até o final, concrete. Agora, entre o próximo primeiro período e o final deste primeiro período que eu li, alguma coisa? Algum nome específico? Tananã, tananã, nada. Perfeito. Próximo primeiro período. By 1920. Perfeito. Informação específica. Destaco. Ancoragem. Vou lendo. Conditions created by industrialization. Perfeito. Parei o primeiro período em industrialization. Entre o próximo primeiro período e o restante desse parágrafo, alguma informação específica? Algum nome? Algum nome próprio? Seja de pessoas ou de coisas? Alguma data? Ok, temos. Modernism. Então, destaco. Próximo parágrafo. Primeiro período. By 1930. Informação específica. Ancoragem. Many buildings emerging from a movement were designed into the international style. Ancoragem, de fato, aqui, nome específico. Ancoro. This was largely characterized by bold use of new materials and simple, tananã, ok, termino no ponto. Fui. Entre este final aqui de primeiro período deste parágrafo e o próximo parágrafo, algum nome específico? Não, então não destaco nada. Próximo período do próximo parágrafo, Walter Gropius, Charles Jarrett e Ludwig Mies, nomes próprios, ancoro, destaco. Um instante, destaco nomes. Perfeito. Temos aqui, então, o primeiro período acabando aqui. Modernism, nome próprio também. Perfeito, destaco. Modernism, destaco. Agora, entre o próximo primeiro período e o fim deste parágrafo, tem números? Tem vários. 1930. Não estou lendo para entender, simplesmente estou destacando com a minha visão periférica. 1930, 1939, 1950. Destaco tudo. Ancoragem. Próximo parágrafo, primeiro período. Unfortunately, this modernist interest, ok? Ancora, modernist. Mais, rediscovery, quick and easy to handle, reinforced concrete, improved ability, building sections, budget, etc. Termina aqui o primeiro período. Algum nome específico? Não. Ok, então não destaco nada. Entre o primeiro período do próximo parágrafo e o fim deste parágrafo aqui, temos alguma coisa a destacar? Temos. Modernism, nome próprio, ancoro. Próximo parágrafo. Influenced by Lee Corbusier. Perfeito, nome próprio, ancoro. Ideas on town planning, every large British city. British, nacionalidade, ancoro. Multi-story housing state in 1960s, ancoro. Nome não, desculpa. Informação específica, dado específico, ano. Perfeito. Olha só o espaço que eu vou ter entre o próximo primeiro parágrafo e a parte deste parágrafo anterior que eu não li. Mesmo assim, ignoro isto? Não. Caço aqui alguma coisa. Tem aqui algum nome específico? Algum ano? Alguma coisa? Não? Ok. Então, próximo. By 1970, informação específica. Ancoro, 1970. A new respect for the place of buildings within the existing townscape arose. Primeiro período terminou aqui. Próximo parágrafo, que na realidade vai começando aqui nesse disillusionment. Mas nesse espaço entre o primeiro período deste parágrafo que eu me encontro e o começo do próximo, tem alguma coisa importante? Vejamos. Não estou lendo para interpretação, mas estou buscando nomes próprios. Encontrei high-tech. Ancoro. Próxima coisa aqui. Stansted Airport and Leeds Building in London. Perfeito. Ancorei também. Próximo parágrafo. Disillusionment
disillusionment at the failure of many of the poor imitations of modernist architecture. Palavra, nome próprio aqui, letra maiúscula, super fácil de ver, ancoro. Led to interest in various styles and ideas from the past and present. Terminou o primeiro período. Próximo parágrafo vai ser esse último, 20th century. Mas entre o final aqui deste primeiro período e o começo do próximo parágrafo, vejo informações específicas? Vejo. 1980, postmodernist. Eu não estou nem ao menos lendo, simplesmente estou destacando palavras com letra maiúscula e números para ancoragem. Modernist. Mais nada. Perfeito. Agora, o último parágrafo, a gente lê por completo. Lembrando, primeiro parágrafo lemos por completo e o último parágrafo lemos por completo. O que não lemos por completo são os parágrafos entre o primeiro e o último, lendo somente o primeiro período. Último parágrafo. 20th Century Architecture. Perfeito. Ancoro. Arquitetura do século XX. US. E perfeito. Excelente. Terminei de fazer o skimming. Então, olha só o que eu fiz. Olha o tanto de coisa que eu identifiquei. Isso daqui vocês vão ver quando nós formos responder isso daqui. A gente já praticamente respondeu todas as questões sem nem ao menos ter ido às questões em si. De tão prático fica quando a gente faz uma análise dessa. Perfeito. Vamos às questões. Complete the table below using information from reading passage 3. Write no more than 3 words for each answer. Write your answers in boxes 29 to 35 on your answer sheet. Então vejamos aqui, não é? Elemento crítico. O que nós temos? A necessidade de termos no máximo 3 palavras. No more than 3 words. Se você escrever mais do que 3 palavras, a sua resposta pode estar correta, mas ela vai ser considerada errada, porque você não respondeu a questão seguindo a estrutura das instruções. Isso faz a sua resposta ser errada, mesmo se estiver certa. Então, muita atenção. Então, temos aqui um quadrado, desculpe, uma tabela. Uma tabela, naturalmente, para interpretá-la, não é? Tomamos como referência isso e isso, não é? Ou seja, o horizontal e o vertical, de um lado e no outro. Então, vejamos aqui, temos isto e isto. Excelente. Então, vamos lá. 29, questão 29. Period. Before 18th century building materials. Então, estamos querendo saber quais são os materiais de construção utilizados até antes do século XVIII. Perfeito. Ancoramos isso no texto. Lembra daquela questão de nós ancorarmos informação específica, mesmo em partes de parágrafo que não lemos? Agora aqui mostra a utilidade, porque logo aqui no final do segundo parágrafo, nós destacamos aqui, ancoramos o 18th and 19th century. Então vejamos aqui o que é dito. But the origins of what is now generally known as modern architecture can be traced back to the social and technological changes of the 18th and 19th century. Instead of using timber, stone, and traditional building techniques, architects began to explore ways of creating buildings by using the latest technology and materials such as steel, glass, and concrete. Então vejamos, as coisas aqui, as mudanças tecnológicas, elas começaram no século XVIII e XIX. Ou seja, a utilização destes materiais mais modernos começou a partir daí. Porque antes era, como nós destacamos aqui, timber e stone. Porque instead of using, a partir do século XVIII, ao invés de estar utilizando timber and stone, ou seja, madeira e pedra, foi passado a ser utilizado este material mais moderno. Então, isso significa que até o século XVIII era exatamente timber and stone que era utilizado. Então, portanto, a resposta para a questão 29 é timber and stone. 3 palavras. Timber and stone. Madeira e pedra. 1920. Style of period. 30. Eu fiz a ancoragem no 1920, já posso ir direto para o texto, para a parte dele onde está indicando 1920. Está aqui, ó. 1920. 1920s architectures, or architects, está aqui. Então, o que está sendo pedido? Está sendo pedido na questão 30 o estilo arquitetônico do período. The introduction of. Então, vamos lá. By 1920s architects throughout Europe were reacting against the conditions created by industrialization. A new style of architecture emerged to reflect
to reflect more idealistic notions for the future. It was made possible by new materials and construction techniques and was also known as modernism. Inclusive, já tínhamos destacado aqui. Está aqui a resposta, modernism. Então, resposta 30, modernism. 31, style of period, 1930s to 1950s. Style of period. Qual era, então, o estilo do período entre 1930 e 1950? Vejamos. Nós fizemos o destaque disso. E esses anos nem ao menos estavam nas partes que nós lemos. Mas está aqui, ó. 1950. Eu destaquei isso daqui sem nem ao menos assimilar. Eu simplesmente vi a data e coloquei. Só que agora, eu posso voltar ao texto e já ver aqui destacado 1950. Então, eu já sei que a resposta está por aqui. Não é? Então, vejamos. 1930 para 50, qual é o estilo do período? Ok, voltei então para o texto onde está falando sobre 1950. Então, vejamos aqui o que é dito, não é? Posso ler o parágrafo inteiro, por exemplo. Walter Gropius, Charles Jeanette, and Ludwig Mies van Rohe were among the most influential of the many architects who contributed to the development of modernism in the first half of the century. But the economic depression of the 1930s, tá aqui, and the Second World War, 1939 to 1945, prevented their ideas from being widely released until the economic conditions improved and war-torn cities had to be rebuilt. By the 1950s, the international style. Veja que aqui, não destaquei, fiz errado. No meu skimming, eu devia ter destacado este nome próprio aqui. Eu não vi, mas tá vendo que faz diferença? Pelo menos o ano já me deu a ancoragem. Mas se eu tivesse destacado também o international style aqui, já tinha a resposta. By 1950s, the international style had developed into an universal approach to building, which standardized the appearance of new buildings in cities across the world. Então, é o international style. Este é o estilo de entre 1930 e 50. International style. 32. 1960. Características específicas da arquitetura da década de 60. Questão 32. Ok. Ancoragem. Cadê 1960 aqui? Tá aqui. 1960 destacado aqui. Então, qual é o estilo? Influenced, não é? Vejamos. Influenced by Lee Corbusier ideas on town planning, every large British city built multi-story housing estates in the 1960s. Então, temos aqui a característica presente. Multi-story. O que é multi-story? Apartamentos residenciais de vários andares, não é? Multi-story. Então, a característica está logo aqui sendo indicada no primeiro período. O que, então, define a característica arquitetônica da década de 60 é o multi-story. Multi-story, vejamos se dá para colocar mais alguma palavra. Multi-story housing estates. Então, seria multi-story housing, para dar 3. Multi-story housing. Esta é a resposta para a questão 32. Questão 33. 1970, características. 33, tananã, of historic buildings. Então aqui nós temos que ficar atentos, porque agora aqui nós não temos que somente ter uma resposta que tenha sentido. Também ela precisa de ter precisão gramatical para encaixar nessa sentença. Porque caso você selecione uma informação que seja correta, e que, em termos de lógica, faça sentido a ser utilizada aqui, mas ela não se encaixa gramaticalmente com o restante da sentença que você, então, aqui tem que completar com esta palavra que você vai selecionar no texto, a sua resposta vai ser considerada errada, mesmo estando certa, porque gramaticalmente ele está imprecisa. Então, vejamos. Década de 70, características arquitetônicas. Tananã, of historic buildings. Perfeito. Então, vamos aqui, a década de 70, ancoragem. By the 1970s, a new respect for the place of building within the existing townscape arose. Preserving historic buildings or keeping only their facades grew common. Então, preservando prédios históricos, não é? E mantendo, no mínimo, as suas facades, ou seja, as suas fachadas originais, começou a ser muito comum. E, bom, temos aqui historic buildings e temos aqui na questão historic buildings. Então, é preserve of historic buildings. Vejamos. Você tem aqui a expressão preserving. Se simplesmente escrevermos preserving of historic buildings, estaria semanticamente correto, mas gramaticalmente incorreto.
Então, não seria preserving, mas preservation, ou seja, preservação. Então, a resposta para 33 é preservation, não é? Desculpa, é preservation, exato. Preservation of historic buildings. Então, o que nós temos que aprender aqui para esse tipo de questão é que, às vezes, o que você selecionou do texto está correto em termos de sentido. Mas, o que você efetivamente utilizou para colocar no texto, aliás, para colocar na questão, para completá-la, está gramaticalmente incorreto com o restante da sentença. E isto faz a sua questão estar incorreta. Então, você também, às vezes, vai precisar de modificar as palavras. O que, de certa forma, não é errado, porque, vejamos, complete the table below using information from the reading passage. Não utilizando palavras, mas informação. Isso significa que você pode ir para o texto, pegar informação, moldar para que gramaticalmente esteja preciso para você colocar como resposta. Você não precisa de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V nas respostas, utilizando exatamente as mesmas palavras que estão no texto. É óbvio que, proporcionalmente, você vai ter muito mais situações onde que é exatamente isso que você faz. Utiliza exatamente a mesma palavra que você viu no texto, ou palavras. Mas, caso for necessário, você pode moldar as palavras que você pegou no texto para ter precisão gramatical e semântica na resposta. Porque, caso contrário, você perde a questão. E as instruções deixam bem claro que isso pode ser feito. Novamente, using information, não using words. Information, informação. Então, você molda de acordo com o que você quer. Então, 33, Preservation of Historic Buildings. 34, década de 70, Beginning of Tanana Era. 70, ancoragem. Cadê a 70 aqui? By 1970. Voltamos para praticamente o mesmo parágrafo que estávamos antes, não é? Introdução de alguma coisa. A introdução de alguma era em termos de estilo do período. Perfeito. Vejamos aqui. Olha só. Vi aqui já, não é? Preserving historic buildings or keeping only their facades grew common. Architects also began to make use of building styles and materials that were traditional to the area. The architecture style, usually referred to as high-tech, was also emerging. Então vejamos, a resposta para a questão 34 é algo que eu destaquei sem nem ao menos ter lido para assimilação. Ou seja, sem nem ao menos ter lido a questão e talvez sem nem ao menos na realidade ter lido o texto nessa parte específica para assimilação, eu respondi a questão. É isso que é a mágica do skimming. É você já ter uma ancoragem tão forte que você já respondeu às questões sem nem ao menos ter visto elas. Então, temos aqui, the architecture style was usually referred to as high-tech. De fato, então, a resposta para a questão aqui é high-tech. 34, high-tech. E por último, 35, década de 80. Quero as características arquitetônicas da década de 80, a descrição delas. 35, características década de 80, ok? Então vejamos aqui, década de 80. Ancoragem, tá aqui, 80. Temos alguma outra parte de 80? Não, é aqui. Então vejamos. Disillusionment at the failure of many of the poor imitations of modernist architecture led to interest in various styles and ideas from the past and present. Primeiro parágrafo, primeiro período lido, mas continuamos no parágrafo. By 1980, the coexistence of different styles of architecture in the same building became known as postmodern. Então vejamos. Temos aqui a própria questão definindo que na década de 80 o estilo do período era o pós-modernista. E a questão está pedindo a descrição, portanto, do que é o pós-modernismo. Então está exatamente aqui sendo mostrado. The coexistence of different styles. Se você, então, simplesmente escreve coexistence of different styles, a sua resposta está certa, mas errada ao mesmo tempo. Por quê? Coexistence, uma. Of, duas. Different, três. Styles, quatro. Errado. O que nós temos, então, temos que fazer? Moldar para encaixar com as instruções. Então, coexistence of styles. Porque tem o mesmo sentido semântico, mas, ao mesmo tempo, respeita as instruções. Então, a resposta para a questão 35 exato, 35 é coexistence of styles. Perfeito.
Então, temos aqui, através da ancoragem, as respostas para todas as questões do table. Então, pessoal, calma. Tem alguém aqui com o microfone ligado? Claudemir, por favor, desliga o microfone, eu te agradeço. O microfone está ligado. Muito obrigado. Thank you very much. Perfeito, pessoal. Então, é isso. Temos, então, aqui todos esses tipos de questão que nós abrangemos. Novamente. Primeiro, o que nós realmente precisamos de tirar aqui desta aula é qual que é a estratégia central? Skimming e scanning. Em especial, skimming. Em especial, a ancoragem que o skimming cria. Você consegue fazer isso, independente se você faz o exame de computador ou não. A diferença é que o exame feito à mão, você tem uma forma ainda mais visual de diferenciar marcações. Enquanto que no exame de computador, você também vai poder marcar. A diferença é que ao invés de você estar marcando, como eu estou fazendo aqui, com uma forma parecida como se fosse de um lápis, só que digital, você vai conseguir aqui iluminar as sentenças, não é? Você vai conseguir iluminar elas em amarelo para ter como referência. Mas não importa. O mais importante é marcar. Marcar os períodos, marcar as palavras-chave, marcar as informações específicas, tanto nos primeiros períodos que você lê, quanto fora deles, para você ter a ancoragem. E com isso, então, também abrangemos yes, no e not given, abrangemos múltipla escolha, abrangemos múltipla escolha com várias seleções, abrangemos novamente skimming e scanning com um texto mais complexo e maior, e abrangemos o period. Detalhe, olha só para você ver que coisa interessante. O skimming é tão eficiente que, olha só, eu nem ao menos li esse texto na prática. Eu simplesmente defini os pontos aonde que, após chegar às questões, eu iria caçar. Então, veja, isso daqui, é óbvio que talvez para vocês podem estar pensando que eu estou exagerando no como eu fico impressionado com isso, mas na realidade é verdade. Eu nem ao menos li o texto. Eu fui ler depois o skimming. Eu somente defini aqui palavras-chave de um texto ultra complexo. E eu só precisei de fazer isso para ir para as questões. E só depois disso é que eu fui para o texto. E aí eu li, não li o texto por completo, eu li partes específicas para responder as questões de forma correta. Imagine a quantidade de tempo que eu guardei, aliás, que eu salvei, que eu economizei neste processo, não é? E você não precisa de ser nenhum extremo conhecedor da língua inglesa para fazer isso. É estratégia, não é nenhuma habilidade sobre-humana. Então, pessoal, eu sinto que, em respeito ao tempo de vocês, já tivemos aqui quase 2 horas de IELTS comentado. Já temos uma aula de 1 hora e 40 minutos, de uma sexta-feira. Eu sinto que, se vocês não têm dúvidas ou questões, nós estamos aqui devidamente finalizados por hoje. Deixando bem claro que vamos ter aí muitas outras aulas comentadas desta forma, bem práticas, bem diretas ao ponto, onde que a teoria é juntada com a prática para você ter uma visão bem clara do que fazer. Alguma dúvida ou questão? Sinta-se à vontade para colocar aí no chat room, caso vocês tenham. Caso nada apareça em mente, sinta-se à vontade para depois entrar em contato para retirar dúvidas, mas pelo menos por aqui. Alguma dúvida ou questão, pessoal? Do que foi aplicado aqui? Ok. Nenhuma dúvida, tudo certo, tudo claro. Sem dúvidas. Ótimo. Ótima aula, muito obrigado. Perfeito, pessoal. Então, bom, poderia deixar o gabarito da última questão? Quando você fala da última questão, você está falando do table? Bianca? Você está falando deste table aqui? Não, você está falando do relationship, não é? Eu posso, sem problemas. É uma pena que eu não pude ter o abranger dele aqui, porque senão a nossa aula iria para 2 horas e meia. Mas nós vamos ter outras aulas, e nessas aulas vamos estar abrangendo, sim, esse tipo de questão. Tudo bem? Mas, perfeito. Bom, vou estar, sim, passando o gabarito, sem problemas. O gabarito para esta questão é essa daqui, ó. Caso você já queira, copie no chat room. 36G, 37F, 38H, 39C, 40D. Este é o gabarito, você pode copiar tudo de dentro da mensagem que eu coloquei aqui no chat room
você ilumina internamente ao balãozinho, Ctrl+C, e vai em algum documento digital e cola. Tudo bem? Então, pessoal, eu sinto que se você não tem nenhuma outra dúvida ou questão, nós estamos completamente finalizados aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo foco. Muito obrigado pela dedicação, não é? Muito importante vocês estarem aqui numa sexta-feira, em vez de estarem no bar, estarem aqui. Isso é muito importante, né? Porque aqui nós estamos falando de inglês não para deixar o seu currículo mais bonitinho, mas o inglês para efetivamente te tirar do terceiro mundo. Então isso é muito importante, uma diferença muito grande. Então, muito obrigado pela dedicação de vocês de estarem aqui. Não é fácil isso, eu sei disso. Depois de um dia longo de trabalho, estar aqui até quase 10 horas da noite comigo. Eu não fecho os olhos a isso. Muito obrigado pela atenção e pela dedicação de vocês, tudo bem? Então, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Eu quero dúvida ou questão, eu estou aqui para você. Tudo bem? Abraços. Bye, bye.